Hoje eu vou falar sobre as nossas lentes quebradas e distorcidas, a realidade, nossas percepções de mundo e a criança interior. Antes de começar, eu gostaria de dizer que eu tô fazendo esse vídeo para poder explicar de uma forma melhor os primeiros vídeos que eu fiz. E se você não viu o primeiro, eu vou deixar na descrição, mas não precisa ser agora porque eles falam sobre os mesmos assuntos, só que de formas um pouco diferentes. Então, se você não parou naqueles, é porque talvez exista alguma chavezinha para você encontrar aqui. E se você quiser ir no outro depois, tá tudo bem também. A gente fica na paz. Mas eu vou explicar melhor esses temas porque eu percebo que apesar de sempre ter estudado muito sobre eles, eu só pude viver de forma mais consciente a magnitude dele na prática através de experiências com essa criança interior ferida e com outras também, assim como eu, crianças feridas. Então, é um assunto que envolve muita coisa por si só e muita gente tem uma visão distorcida do que é essa criança interna que a gente guarda dentro de nós mesmos. E se não a olharmos, ela toma decisões e reage ao mundo com as suas feridas emocionais. Então, no livro da Alice Bourbeau, sobre as 5 feridas emocionais e a cura delas, existem revelações muito importantes sobre 2 conceitos existentes em nós que precisamos observar para poder agir com mais integridade e verdade em nós mesmos e no mundo. Um que foi mais popularizado, o ego, e a raiz das nossas percepções iniciais de mundo, que é a criança interior. São livros ótimos e eu vou deixar na descrição para quem quiser se aprofundar nesses assuntos ou em autoconhecimento, inclusive. Mas de maneira resumida, a nossa criança interior é basicamente formada pelas crenças, percepções, limitações e experiências que tivemos ao longo de nossa formação como indivíduos mirins, por assim dizer, na Terra. Antes de nascermos, e então desde o dia que nascemos até o momento da transição entre a criança, que vai compreendendo a si mesma como indivíduo no mundo. Eu vi recentemente um vídeo que explica isso muito bem, e aqui eu peço licença para elaborar baseado em uma teoria que me veio, observando diversos conhecimentos diferentes. Quando nós nascemos e somos apenas um bebê, cientificamente falando, nós não temos a capacidade de distinguir o que nós somos e o que nós não somos. Um bebê percebe o mundo como todo, como se tudo fosse ele e ele tudo também. E em muitos escritos ou diferentes tipos de religiões, perceba essa coisa da pureza existente nesse reconhecimento da não separação da nossa realidade com o todo, com a natureza, com o amigo, o inimigo, entre aspas, e com o divino também. A Advaita Vedanta, por exemplo, que é uma religião hinduísta, fala muito disso e não só ela. Mas sinto que em todas as religiões, de alguma forma, isso é citado. Citado inclusive pela ciência e a psicologia, tanto no processo de individuação descritos por Carl Jung, como também em estudos científicos que buscam se aprofundar nos comportamentos humanos, mentalidades, sociedade, biologia e fisiologia humana, hormônios, disfunções e todas as particularidades não particulares do ser humano, como os seres que são parte do todo, que é o ecossistema e o mundo. Então, até mesmo no nosso íntimo, isso também acontece quando nós vamos para alguma viagem e vemos algo novo. Sentimos o mal, coisas novas, nos sentimos renovados, restaurados. E isso acontece justamente porque houve essa ampliação de percepção, como se aquele mar em que você entra ou aquela árvore que você toca e vê não fossem coisas separadas de você, e sim como se fossem realmente você. Porque talvez você tenha se lembrado de que também é um animal e que faz parte do ecossistema, mesmo que tanta coisa tenha te distanciado disso. E quando falamos dos nossos centros energéticos, também conhecidos como chakras, podemos perceber que o primeiro centênio também é essencial. O primeiro centênio é esse período dos nossos primeiros 7 anos de vida,
que segundo a psicologia e a Gestalt terapia, é o momento em que estamos formando nossas primeiras e principais percepções de mundo. E por isso os primeiros anos da vida de uma criança são tão importantes. Digo isso porque, não só como uma pessoa que gosta muito de estudar sobre isso, eu sinto que eu vivi na prática a integração dessa criança, no caso, interior. E a chamada expansão de consciência, o que muita gente acha que é algo místico ou fora do comum, mas na verdade é como aquela chavezinha que vira na sua mente em determinados momentos, quando você entende algo ou a sua visão é modificada de alguma forma. E esse primeiro centênio é regido pelo chakra básico, principalmente. Esse chakra é o nosso centro energético ligado ao aterramento, às nossas raízes e à nossa sobrevivência. E eu acredito justamente que quando nós temos essa visão de sermos o todo, quando somos bebês, nós somos almas que ainda estão aprendendo a existir e sobreviver no mundo da forma que sabemos. Ou seja, não sabemos nada sobre o meio em que estamos. Pelo menos não para a visão da sociedade. E então nos acoplamos a tudo que vemos, que nos ensinam ou até mesmo que nem estão conscientes que estão nos ensinando, percebe? Porque a criança tem isso de seguir exemplos, dos adultos. Então, esse chamado aterramento seria justamente isso. Esse aprendizado de que para viver na Terra, na sociedade em que nascemos, nós devemos cuidar dessa sobrevivência e de nós mesmos. E a partir disso, entrarmos no nosso processo de construção de identidade, depois de nos percebermos como indivíduos no mundo. Agora, com essa separação existente, a famosa dualidade do ser humano. E o ego entra nessa mistura toda como uma máscara que usamos para nos proteger no mundo em que vivemos. O ego é essencial para a nossa existência e sobrevivência. Isso é importante ressaltar, mas por ele ser construído baseado nessa formação inicial que temos, pode ser bem complicado conseguirmos enxergar o mundo de uma forma saudável se nós não compreendermos o que nos afetou na nossa criação, ou quem realmente somos e o que não somos. O ego é a nossa proteção, e não é em um sentido de ser usado em momentos em que alguém nos faz algo que não gostamos. E isso é o ponto-chave para entender nossos comportamentos no mundo. Porque a partir disso, no momento que sabemos e reconhecemos isso, podemos agir diferente. O ego pode ser meio traiçoeiro se nós não entendermos como ele atua nas nossas vidas constantemente. Então, imagine que você é uma pessoa que rói as unhas, por exemplo. Se você faz isso, existe um motivo para você fazer, mas você não sabe disso. Porque além de ter virado um hábito e um padrão de comportamento, quando você está em determinadas situações ou estados da mente, sempre que você coloca a mão na boca para roer as suas unhas é automático. Foi isso que você sempre fez desde algum determinado momento da sua vida. E então você se pega com a mão na boca e pensa, de novo, eu tinha jurado para mim mesmo que eu ia parar de roer as unhas. Só que se você parar um pouco para perceber o seu padrão, olha só o tanto de vezes que você roeu as unhas e também disse que ia parar de roer elas. Você jurou para si mesmo e talvez até tenha conseguido parar por alguns dias, semanas ou até mais tempo. Mas então lá está você com a mão na boca de novo, roendo as unhas. E aqui eu quero abrir um parênteses de que tá tudo bem se você não consegue parar de roer as unhas agora. O problema original não é você roer as unhas. Isso é só um exemplo, tá? É um sintoma. Mas é exatamente assim que esses conceitos vão atuar na sua vida. Só que de uma forma bem mais complexa do que esse exemplo. E em praticamente tudo. Porque nós fomos programados para funcionar de uma determinada forma desde que nascemos. E se você for mulher,
talvez você consiga entender melhor o que eu tô falando, porque é bem complicado você ser mulher na sociedade em que vivemos sem nunca ter sido julgada por algo que falou, fez, vestiu, ou às vezes até mesmo pelo simples fato de você existir. Então, se você é homem, pensa naquela vez que você se sentiu mal porque alguém falou alguma coisa sobre a sua aparência ou algo que confrontou a tua masculinidade. Isso pode machucar bastante e machuca porque por algum motivo aquilo ecoou dentro de você. E aqui é o ponto que eu queria chegar desde o começo. Por que será que certas coisas ecoam dentro de nós? E se ecoam, por que é que continuamos roendo nossas unhas, mesmo depois de termos prometido para nós mesmos que não iríamos fazer isso? E bom, eu assisti um vídeo que falava sobre esse complexo em uma personagem. E eu não sei se você já assistiu Avatar, a Lenda de Aang, mas tem um exemplo muito bom disso em Avatar, o Zuko. Contextualizando rapidamente, o Zuko é um jovem que nasceu na Nação do Fogo. Ele sempre teve um coração enorme e não conseguia matar nem sequer um animal, mesmo que as suas irmãs conseguissem, e eram recompensadas por isso, porque era o que o rei lá da Nação do Fogo e pai delas queria. O Zuko foi criado para perpetuar esse padrão de ser forte, mas ele não conseguia ser violento sem uma motivação válida, porque algo dentro dele dizia que aquilo era errado. Essa violência toda era errado. Mas enquanto isso, as suas irmãs conseguiam. E ele era humilhado toda vez que tentava sair daquele padrão de violência. Para com o outro, sim, mas principalmente com ele mesmo. Porque dentro dele existia empatia, existia bondade e existia amor. Zuko teve seu rosto queimado pelo seu próprio pai, por não querer lutar e perpetuar esse padrão de violência. Justamente a pessoa que deveria ensinar a ele sobre como viver no mundo. E eu sei que talvez você esteja se perguntando agora: tá, mas é só um desenho. O que isso tem a ver com tudo isso que você está falando? E eu te respondo: tudo. Eu uso esses exemplos porque nosso cérebro tende a entender melhor alguns conceitos dessa forma. Então, observa comigo. Quantas pessoas possuem relações disfuncionais e por muitas vezes até mesmo violentas com seus cuidadores e que existem no mundo? Quantas pessoas que nasceram em situações desfavoráveis ou até mesmo situações que pareciam ser boas, mas por verem o mundo de uma forma onde tudo parece muito maior por serem crianças, claro, onde pessoas que são tudo para elas, seus maiores exemplos de vida e que talvez não tenham agido da forma que elas gostariam de agir, alguns anos depois. Então, entende o quanto isso molda a nossa visão de mundo quando a gente cresce? É surreal a partir do momento que você ganha consciência disso. O quanto você percebe o seu ego agindo, que às vezes nem é de formas super violentas ou agressivas. Às vezes é por fazer você achar que é menor do que você realmente é. Porque quando você era criança e via as coisas acontecendo ao seu redor, você era pequeno e talvez sentisse que não tinha poder para mudar nada do que estava acontecendo. E talvez não tivesse mesmo. Tá tudo bem reconhecer isso agora, sabe? Mas esse, na verdade, é o primeiro passo para conhecer um pouco melhor a sua criança interior. E nesse ponto eu acho importante falar que dói. Dói muito ver tudo que você viveu, dói enxergar a verdade no primeiro momento e dói muito confrontar esse ego. E dói muito principalmente romper esses padrões internos existentes em você e perceber que existem lugares que precisam ser deixados para trás. Porque talvez você só tenha se colocado ali porque em algum momento o seu ego fez você acreditar que era pequeno demais para caber em lugares pequenos demais para você. E talvez você não entenda isso num primeiro momento. Digo isso porque
Como eu disse anteriormente, eu passei por um processo intenso de reconhecimento de mim mesma nos últimos anos e percebi que eu estava me colocando em situações que me faziam achar que eu era muito menor do que eu realmente era, ou que não ressoavam com quem eu realmente sou, e eu jurava que eu estava fazendo o melhor para mim. E eu percebo também que, ao tentar romper esses padrões de quem eu era, quando eu tentava me encaixar nesses lugares, sempre algo tentava me puxar de volta. Mesmo que não parecesse ser genuíno nos momentos em que eu estava tentando caber, entende? E eu acho importante falar isso, porque sempre o mundo vai tentar fazer você continuar programada e programado nos seus antigos padrões. E até você mesmo vai fazer isso consigo mesmo. O nosso cérebro tem um mecanismo de defesa que advém desse nosso ego, que é a tentativa contínua de consertar situações do passado onde não conseguimos agir de acordo com o que achávamos que deveríamos. Ou seja, se você se sentiu abandonado na sua infância, se sentiu rejeitado, se sentiu humilhado, traído, ou até mesmo sentiu que passou por situações de injustiça, seu cérebro vai tentar recriar essas situações de diferentes formas até você conseguir consertar, entre aspas, esse seu passado. Então, provavelmente você vai atrair situações onde se sentirá abandonado, traído, injustiçado, humilhado ou rejeitado. E é por isso que os padrões do que te aconteceram quando você era criança são tão importantes. Porque você continua perpetuando seus padrões inconscientes enquanto não olhar para eles. Porque enquanto você não olha para essa criança que se sentiu ferida, você vai continuar roendo as unhas, mesmo depois de prometer para si mesmo que não faria mais isso. Você vai continuar bebendo, mesmo tendo falado para si mesmo que nunca mais beberia de novo depois de ficar com uma ressaca forte no dia seguinte. Você vai continuar queimando tudo ao seu redor, por achar que todos estão querendo te queimar. Você vai continuar se tratando com negligência, por achar que é isso que você merece, porque foi assim que você aprendeu quando era criança. E aqui é o ponto em que eu acho que estamos prontos para avançar para os próximos tópicos, e eu prefiro dar um tempo para que possamos observar isso em nós mesmos. Então eu vou deixar um exercício que me ajudou nisso. Se pergunta: onde na minha vida hoje eu percebo que eu continuo repetindo padrões inconscientes e que eu ultrapassei limites pessoais para isso? E escreva ou grave um áudio enquanto pensa sobre isso. Se você ficou até esse momento, acredite, você já está muito mais avançado do que acha que está, mesmo que a sua mente tente te autossabotar constantemente. Porque provavelmente a maioria das pessoas saiu do vídeo no primeiro momento em que algo tocou profundo nelas. Outra metade talvez tenha tido uma reação reveladora demais e tenham discordado completamente de tudo que eu disse aqui. E talvez a outra parte tenha dito que o vídeo é muito longo, eu vou ver depois, e então passo horas e horas em outras redes sociais assistindo vídeos curtos e não voltou. E bom, tá tudo bem, porque todo mundo tem seu próprio tempo. E se você voltou ou continuou, você deve saber que o seu ego provavelmente já tentou te impedir de ver a verdade diversas vezes. Não só a sua própria verdade, mas também a verdade dos acontecimentos da sua visão e do mundo ao seu redor. Nós, como seres humanos conscientes que somos, ou pelo menos acredito que estamos tentando ser, pessoas que estão sempre aprendendo constantemente, cada vez mais e mais. E parabéns por estar tentando romper esses padrões também. Esse é o ponto inicial, porque todas as nossas percepções de mundo começam em nós mesmos, e tudo se molda de acordo com como nós enxergamos essa nossa realidade. E só assim, então, é que podemos mudar positivamente de acordo com a nossa essência, de alguma forma para nós mesmos e para os outros ao nosso redor de forma saudável e verdadeira. E pode ser complexo em um ponto inicial, mas saiba que mesmo que a sua vida inteira você tenha enxergado o mundo
através de óculos com lentes sujas ou quebradas? Se você tiver a oportunidade de ver o mundo com óculos que tenham lentes novas e limpas, e essa é uma dessas oportunidades, todos os ciclos nocivos não precisam mais se repetir. Eu me despeço aqui nesse capítulo e em breve talvez teremos novos capítulos, quem sabe. Até a próxima.